noite, pessoal. Ainda é claro, mas já são 7 horas, né? Horário de verão. Vou tentar ser um pouquinho rápido aqui, tentar acabar logo, que também já tá vocês devem estar cansados já. Um dia todo aí de muita palestra, né? De muito conhecimento. Eu vim falar um pouquinho de HTTP2, JavaScript. Mais cedo no ano palestrei com o Sérgio na QCon sobre HTTP2. Depois eu falei um pouquinho sobre JavaScript no TDC e eu acabei vendo que tinha uma conexão bem forte com os dois assuntos. Eu resolvi então vir falar aqui para vocês sobre esses dois assuntos, sobre como que o HTTP2 influencia no desempenho do nosso JavaScript, o que a gente pode fazer no nosso JavaScript, o que a gente pode usar do JavaScript que está vindo aí, inclusive, falar um pouquinho das modernidades aí do ECMAScript 6. O que a gente pode fazer para ter, então, um JavaScript performático, já seguindo as boas práticas que o HTTP2 já pede para a gente fazer. Rapidinho, deixa eu só me apresentar. Não está rolando? Então vai aqui mesmo. Eu acho que vocês já me conhecem, mas só me apresentar rapidinho. Meu nome é Luiz, eu trabalho lá na Kaelon como desenvolvedor e como instrutor. Eu faço um pouquinho de cada coisa. Eu também sou instrutor do Alura, nossa plataforma de ensino online. E eu também já tive uma participaçãozinha lá na Casa do Código. Eu sou um dos autores do livro Coletânea Front-End. Eu escrevi um capítulo lá sobre Progressive Enhancement, junto com outros autores, aí eles escreveram outros capítulos. A gente fez essa coletânea aí bem legal, tem vários assuntos, eu recomendo quem ainda não conhece dar uma olhadinha. E bom, vamos ao tema então, que vai ser basicamente então falar sobre performance, né? A gente está falando de HTTP2, está falando então do que a gente pode fazer para deixar o nosso JavaScript mais performático nesse cenário usando o HTTP2. Não só performático, como também bem organizado. Vou falar um pouquinho de boas práticas aqui. Bom, quando a gente fala de performance, a gente normalmente se preocupa com performance do código em si. A gente quer fazer o nosso código executar legal, executar fluido, lá para o nosso usuário não ter aquela experiência de ficar travando a aplicação. E a gente também pensa do lado da rede, né? A gente quer que nossa aplicação carregue rápido. E normalmente o principal gargalo que a gente tem por aí é o carregamento do site. Carregamento normalmente é o que mais demora, o que mais atrapalha os nossos usuários e o que mais afasta eles dos nossos aplicativos, dos nossos sites. Então é nesse ponto que eu quero focar com vocês. E, bom, quando a gente fala de performance de rede, a gente normalmente se preocupa com esses dois pontos, que são o número de requisições e o tamanho delas. Mas, na verdade, a gente tem outros pontos também para se preocupar. Para a gente atacar esses dois, normalmente a gente concatena o nosso JavaScript. A gente concatena o nosso JavaScript, a gente minifica ele para diminuir o tamanho do JavaScript final. Mas, como eu falei, a gente tem outros pontos. A gente também gostaria de ter paralelismo, a gente carregar o mais rápido possível esses caras em paralelo, os nossos módulos em paralelo, e cachear as coisas, se possível, para que o nosso usuário, na próxima tela que ele visitar, na próxima vez que ele visitar o nosso site, seja uma experiência ainda mais rápida. E aí, o que a gente tem que fazer para ter paralelismo e cache, né? A gente falou do número de requisições, a gente concatena, o tamanho a gente minifica. Para ter paralelismo e cache, a gente não concatena. Então a gente tem um certo conflito aí, né? Poxa, eu concateno ou não concateno, né? Então, qual que a gente escolhe? A gente escolhe diminuir o número de requisições ou a gente escolhe paralelismo e cache? Para tentar responder essa pergunta, tem uns videozinhos que eu queria mostrar aqui para vocês. Vamos ver se a internet passa eles aqui bonitinhos. Aí. Esse vídeo aqui mostra o carregamento de vários módulos JavaScript numa página servida com HTTP. São vários arquivinhos pequenininhos, 200 no total. E dá para ver que o primeiro vem logo, né? Vem em 1 segundo já começa a vir ele. Mas os outros vai demorando, e vai demorando, e vai demorando. Se você for ver, fazer as contas aí, no total não dá nem 2 mega. Mas vai demorar 40 segundos para carregar isso daqui tudo. Isso então com HTTP. E aí, se a gente pegar e concatenar isso tudo aqui num único arquivo, se a gente fizer num único arquivo isso daqui, vai dar para ver que o negócio tem um comportamento bem diferente.
ele demora mais para começar a fazer as coisas. Vamos lá, vídeo. Passa aí, vídeo. Bom, se não carregar, eu tenho o vídeo aqui rapidinho. Vai carregar ou não vai? Vai carregar ou não vai? Não, né? Ah, foi. Então, ele demora um pouquinho para dar um resultado para a gente. O arquivo final tem 2 MB, porque está tudo lá. Mas depois vem bem rápido. Em 7 segundos a página carrega. Então, olhando para esses 2 vídeos, qual dos dois que você escolheria? Você prefere concatenar, né? Que o usuário vai demorar um pouquinho mais para ver um resultado inicial, mas não vai demorar 40 segundos para carregar a sua página. Então, o que a gente faz normalmente é concatenar. E por que tem essa diferença tão grande? Porque quando a gente fala de conexão web, a gente tem 2 parâmetros aí. A gente tem a largura da banda, que é o quanto você consegue passar a cada vez, 250 kbps, 3 MB por segundo, é essa medida que a gente faz normalmente. Mas tem uma outra igualmente importante, se não até mais, que é a latência, que é o quanto você demora para ir no servidor e voltar. Que numa conexão DSL, uma conexão banda larga, é imperceptível, sei lá, 100 milissegundos no máximo, indo lá num servidor lá longe. Mas quando a gente está no 3G, isso daí já começa a pejar bastante. Num 2G, então, isso daqui é pelo menos 1 segundo de latência ou mais aí, se você estiver acessando pela primeira vez. E esse então é o grande peso aqui das nossas conexões. A latência que é o grande problema que a gente tem nos nossos sites hoje, por isso que eles demoram tanto para carregar, e é isso que a gente tenta diminuir. E a gente tenta diminuir concatenando, e isso funciona por quê? Porque cada recurso que você quer pegar lá no seu servidor, você tem que abrir uma nova conexão. Então você vai lá, cumprimenta o servidor, faz o handshake lá TCP, depois você manda lá o pedido para o seu servidor que você quer baixar o arquivo HTML. Você vai fazer outra requisição, você quer baixar agora o jQuery. Você faz outro handshake TCP e outra requisição para fazer o jQuery. Ou seja, cada uma das requisições que você vai fazer é pesado, leva tempo para você fazer esse handshake. Então, no final, a gente escolhe por concatenar e minificar. A gente ganha diminuindo o número de requisições, a gente ganha diminuindo o tamanho dessas requisições, mas a gente não consegue então ter o paralelismo e não consegue ter o cache desses caras individualmente. Se você mudar um módulo da sua aplicação, você quebra o seu cache inteiro. Você tem que jogar aqueles 2 MB fora. Imaginando que você tenha 2 MB aí de JavaScript. O que é factível se sua aplicação é uma aplicação bem complicada, que usa lá o Angular para fazer uma single page app e tal, você pode chegar nesse tamanho. Bom, tem várias técnicas para mitigar isso daí, mas o principal, o que muda bastante esse cenário é o HTTP2. O HTTP2 ele traz diversas novidades aí. Ele traz aí que todas as requisições agora são binárias, tem compressão dos headers também, isso tudo para tentar diminuir o tamanho das requisições mais ainda, mas tem muitas outras funcionalidades que são priorização dos requests, que são multiplexing, que tem o server push, que eu vou comentar mais aí para frente, que tornam os requests baratos e paralelos. O HTTP2 é feito para você fazer várias requisições ao mesmo tempo. É feito para você explorar o paralelismo em cima dele. Então a gente quer esse paralelismo. Daí, só para dar um exemplo de como que isso muda, como que muda a história com o HTTP2, esse vídeo aqui não é com o HTTP2, é com o SPID, que é o protocolo que a Google fez para servir de base para o que a gente está tendo agora com o HTTP2. A Google que veio com esse incentivo de melhorar o protocolo HTTP, para melhorar nosso desempenho HTTP. Ela fez esse protocolo SPID, que já dá para usar hoje em dia, vou comentar mais um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas então, aquele mesmo vídeo, agora usando os arquivos separados e o protocolo SPID, que tem as mesmas características praticamente do HTTP2, dá esse resultado para a gente. Você tem um primeiro resultado rápido, em 1 segundo, e a sua página ainda por cima carrega em menos tempo do que um único módulo. E lembrando, a gente consegue cachear cada um daqueles arquivos separadamente. A gente consegue ver o resultado brotando aos poucos. Então a gente aproveita melhor o processamento da máquina do cara, que ele vai fazendo o processamento aos poucos, é mais responsivo, e você consegue também diminuir o tempo de espera do seu usuário. Então a gente tinha falado daquelas otimizações lá de número, de tamanho, de paralelismo, de cache de requisições,
agora a gente não precisa mais se preocupar com o número de requisições. A gente pode se preocupar com as outras 3. Ou seja, a gente não vai mais concatenar, não precisa mais concatenar, então a gente já ganha de graça paralelismo e cache. A gente só precisa agora minificar o nosso JavaScript. E minificar o nosso CSS, nosso HTML também, continua sendo válido, mas agora a gente não precisa mais concatenar as coisas. A gente ganha com isso, então, de graça paralelismo e cache. De graça, entre aspas, né? Porque a gente, do lado que a gente está programando, do lado do JavaScript, o JavaScript, por padrão, ele bloqueia o carregamento da página. A gente tem que tomar um certo cuidadinho aqui para fazer o nosso JavaScript ser assíncrono também. Se você colocar várias tags script, uma vai bloquear a execução da outra. A gente quer que a execução seja em paralelo conforme os módulos vão chegando. Então, o JavaScript tem que ser preparado para isso. E ele tem que ser preparado para isso, não basta simplesmente você colocar o atributo async na tag script. Isso já vai fazer o navegador carregar esses módulos em paralelo, só que se o seu código não estiver preparado para isso, se você fez lá o valida JS usando o jQuery direto assim na lata, pode ser que dê pau. Você pode pensar, eu coloco lá dentro da callback do jQuery para quando carregar a página, fazer a validação. Só que a callback do jQuery já precisa que o jQuery esteja carregado. Então, se você fizer desse jeito com async, muito provavelmente você vai tomar um pau aqui na hora que carregar esse valida JS, que o cifrão não vai estar definido, porque o jQuery está carregando assincronamente. Então, você ainda não tem o jQuery lá, você precisa se preocupar um pouquinho mais com isso, você precisa ter alguma técnica para isso. E aí que entra a modularização do seu JavaScript. Modularização de JavaScript significa você quebrar lá seus arquivos em pedaços pequenos. Isso em outras linguagens vem basicamente de graça. No JavaScript não tinha muito essa preocupação até um tempo atrás. A gente quebrava os nossos arquivos, tudo tinha um escopo global, ele assumia que você só estava quebrando em partes para ficar mais inteligível, mas um começa a influenciar no outro sem muito controle. Então, isso foi evoluindo um pouco. Hoje em dia a gente tem algumas técnicas de modularização que resolvem um pouco melhor o problema da modularização, essa palavra é difícil, né? Do JavaScript, tendo mais controle do escopo, do que você importa e do que exporta, e também influenciam na performance, como a gente vai ver. Bom, a gente já viu que não tem modularização, ou mesmo se você usar o módulo pattern lá, fazer uma funçãozinha que invoca lá, que recebe os parâmetros e invoca lá, não resolve o problema, porque o async não vai funcionar de graça. Então, a gente precisa apelar para um desses outros caras. Aí a gente tem o AMD, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, já como que ele é, mas para quem não conhece, o CommonJS também. E está vindo aí para a gente também as especificações de módulos do ECMAScript 6, a próxima versão do JavaScript. Também tem mecanismos bacanas para a gente escrever módulos na próxima versão do JavaScript, e eu vou mostrar eles também. Bom, vamos explicar cada um desses caras rapidinho aqui. O AMD significa aí Asynchronous Module Definition. O nome já é promissor, né? Asynchronous Module Definition. Ele é feito para ser assíncrono. Então ele é interessante para ter esse desempenho. E como é que você escreve um módulo assíncrono? Mais ou menos como você escreve numa requisição AJAX. Você escreve uma funçãozinha que pede as dependências, recebe essas dependências numa callback, que é onde você vai definir o seu módulo. Então, esse cara aí, ele pede as dependências, ele pode carregar do jeito que ele quiser. Normalmente, você tem uma bibliotecazinha que faz esse cara carregar para você. E aí, para você ter essa funçãozinha define, você precisa carregar um cara lá no seu navegador, na sua página. Por exemplo, o CrowJS ou o RequireJS, que é mais famoso aí. Você carrega só esse cara na página, fala para ele qual que é o seu módulo principal e ele se encarrega normalmente de ir lá e carregar os outros módulos para você assincronamente. Mas como é feito para ser assíncrono, a sincronicidade está no fato de a gente pedir as dependências lá em nenhuma ordem específica, ele pode carregar essas dependências em paralelo. Inclusive, você pode carregar as dependências do seu projeto todas de uma vez. Nada te impede de colocar lá para carregar tudo isso daí. A gente já vai ver como fazer para carregar tudo isso daí, mas você pode fazer lá, ele carregar tudo de uma vez, ele vai executar na ordem certa, porque você especificou as dependências, e vai executando conforme os JavaScripts vão chegando, vão terminando de carregar. Por exemplo, aqui o main.js foi o primeiro a carregar. Ele vai esperar carregar, por exemplo, lá o binder.js,
carregou binder.js, já executa os dois, mesmo que não tenha carregado os outros ainda. Ele vai carregando lá esses caras em paralelo, vai executando em paralelo também. Beleza, então o AMD dá pra gente um paralelismo natural, faz parte do projeto dele, só que a sintaxe é meio feiazinha, o pessoal reclama, eu tenho que colocar meu código dentro de uma chamada de função, fica complicado de ler. Então tem esse ponto que é meio negativo, eu não me incomodo tanto com isso, mas é um ponto válido, eu não discordo também totalmente. Então a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo no AMD. Como o JS, vamos dar uma olhadinha nele. Ele, só para comentar, ele veio, na verdade, é o que o Node.js usa hoje em dia para fazer modularização. É uma especificaçãozinha bonitinha também, assim como o AMD. E ele foi portado para o navegador. Então agora você consegue escrever o JavaScript que você escreve no Node, da mesma forma que você escreve no Node, você consegue escrever no navegador. Então você importa as coisas lá com essa chamada para a função require. Só que função require não tem do lado do navegador, e além disso, como o JS, as coisas não são públicas por padrão, que nem no navegador. Então precisa um cara carregar isso daqui para você. Então, da mesma forma que no AMD, você precisa de uma bibliotecazinha, aí tem o Ace, por exemplo, ou o Browserify, para quem também gosta, e ele então disponibiliza essa função require, e ele que carrega os módulos para você, controlando o escopo desses módulos para você. Legal, então a gente consegue também usar o CommonJS, então você consegue usar essa sintaxe bacana aqui. Só que ao contrário do AMD, esse cara aqui é síncrono. Porque ele precisa preencher a variável, então ele precisa ir lá no servidor, baixar o i18next, esse pluginzinho de internacionalização, e colocar na variável i18n. Depois de executar essa linha, ele pode começar a pedir o jQuery. Ou seja, no final, sua página vai ficar mais ou menos desse jeito o carregamento dela. Você vai ter lá, carregou um script, executa, carregou o próximo script, executa, carregou o próximo script, executa. Paralelismo, 0. Então, é bem legal a sintaxe do CommonJS, ela é bem natural para quem já trabalhou com outras linguagens. Fazer um import um por linha lá é tranquilo. Só que paralelismo nela é quase 0, né? É meio chato. Bom, vamos ver o que o ECMAScript 6 tem pra gente então. O ECMAScript 6 tem uma sintaxezinha que agora está assim, eu digo agora porque ainda não está 100% fechada, mas então você faz imports, agora você pode escrever import no seu JavaScript, que nem o pessoal, que nem se você já está acostumado com Java, com Python, com qualquer outra linguagem decente, já tem um import lá para você usar, você escreve lá naturalmente, então você importa as suas dependências e o navegador agora vai resolver isso para você. E repara que eu disse o navegador, você não vai precisar colocar nada no seu HTML, você não vai importar nenhuma biblioteca. Só que repara numa coisa, aqui é síncrono também. Ele também precisa interpretar linha a linha dos seus imports, na verdade não necessariamente, né? Ele pode ser um pouquinho mais esperto, mas ele vai ter que interpretar o seu JavaScript meio que linha a linha, para fazer a resolução de dependências. Ué, mas a gente não tinha visto que síncrono não era bom e tal, mas, enfim, no final a gente tem um resultado que é bem parecido com o do CommonJS. Você tem um paralelismo 0, só com uma sintaxe bem bacana. Por que eles fizeram desse jeito, né? Por que sei lá, né? Minha primeira reação foi, velho, assíncrono, por que não? Mas tem um bom motivo para isso. E o motivo é que eles já estão de olho no futuro. Eles já estão de olho no HTTP2, mais especificamente no tal do Server Push. O que é esse Server Push? O Server Push é um recurso que vai te permitir devolver mais de uma coisa a cada requisição. Então, se o seu usuário pediu lá o index HTML, você manda o index e já manda as dependências também do index. Numa requisição só. Então, não tem a latência de você ir lá no servidor fazer outra requisição e receber esse outro cara. Ir lá no servidor e receber esse outro cara. Se o seu servidor já sabe, se você desenvolvendo a sua aplicação, sabe que essa página precisa do jQuery, precisa do i18n, precisa do que for, você já manda lá junto com o primeiro pedido. E aí quando o cara precisar daquele cara, quando o navegador precisar daquele import, vai ser síncrono, mas vai ser rápido porque ele já recebeu, já está lá no cache dele. Então ele não vai precisar fazer outra requisição. Legal, né? Então a gente consegue um resultado bem bacana com isso. Só para mostrar uns números, isso daqui é de uma aplicaçãozinha que se sobrar um tempinho no final eu falo sobre ela. Esses são os números
fazendo aí uns testes com módulos usando a sintaxe do CommonJS, do ECMAScript 6, que tem mais ou menos as mesmas características, e do AMD no protocolo HTTPS, que é o comparável com o HTTP2, que normalmente vai se usar com criptografia. Então dá para a gente ver que com o HTTPS o resultado é bem ruim para o CommonJS, leva quase 10 segundos para carregar tudo. Com a AMD, com o HTTPS, o tempo do DOM carregar, o tempo para a página já ser usável para o cara, é bem mais baixo, só que o tempo final também é bem alto. Agora, quando a gente usa o HTTP2, já melhora um pouquinho o cenário. De graça, só de você usar o protocolo. Então, o CommonJS e o ECMAScript 6 já leva um segundo a menos para carregar. O HTTP2 baixa ainda mais o tempo, principalmente quando você fala lá do tempo total, porque ele vai fazendo as requisições em paralelo e isso não pesa para ele. Então, só de você usar o protocolo HTTP2 sem nada dele, nem sem server push nem nada, sua performance já melhora bastante. Agora, se a gente coloca o server push na jogada, olha para quanto cai. Cai para 2,5 segundos com CommonJS ou com AMD. Tanto faz agora se é assíncrono ou não, porque você já mandou os scripts para o cara. Já executa bem rápido. E aí dá para ver que até que o total do AMD com server push fica um pouquinho mais lento do que o do CommonJS e do ECMAScript 6. Por isso que eles estão apostando um pouco mais nisso. Agora, vale lembrar que o CommonJS, do jeito que eu fiz o server push aqui, ele está mandando tudo de uma vez. Então, seu usuário já vai ver a página carregar inteira naqueles 2,5 segundos. Opa. Acabou a bateria. Oi? Minha mala está lá na sala de... Eu jurava que eu tinha bateria para a palestra inteira. Eu vou lá. Eu vou lá. Bom, acabou a bateria do notebook, tinha 2 horas, mas de repente ficou vazio. Mas então a ideia é que com o server push você consegue um desempenho bem parecido com o desempenho que você tinha concatenando os scripts, né? Aquilo lá é tudo sem concatenar os scripts. Concatenando você tem o mesmo desempenho, até um pouco melhor. O AMD inclusive volta a bater o CommonJS. Só que aí você perde, concatenando você perde aquela questão do paralelismo, perde a questão do cache. Aí, beleza, então a gente consegue ter o server push para fazer o trabalho para a gente de mandar os scripts. Ele consegue então melhorar o desempenho da nossa aplicação. Só que vale observar, fazer um parênteses aqui, que o server push também não é bala de prata. Ele não é bala de prata porque, primeiro, você tem que configurar ele. Você tem que configurar manualmente hoje em dia. Não tem nada que faça isso automaticamente para você. A ideia, acho que o futuro vai trazer umas ferramentas bem interessantes. Já tem gente falando de fazer um servidor que puxa as coisas automaticamente para você de uma forma inteligente, vai monitorando os requests que vão acontecendo e fazendo push automaticamente. E, bom, eu imagino que os frameworks, principalmente os caras mais full stack, que nem Play, por exemplo, do Java, aí, ou Rails, você consiga configurar, ele faça o push automaticamente para você conforme você importa os assets da sua página. Mas, além disso, é complicado configurar o push, não é simples você configurar o push. Porque se você puxa coisa demais, paralelismo foi para o saco. Ele vai demorar, sei lá, um pouquinho mais para carregar a página, vai demorar 3 segundos em vez de 2,5. E no 3 segundos já vai vir tudo pronto, só que nesses 500 milissegundos a mais, o usuário não está vendo nada. Então você perde paralelismo. E você perde também um pouco essa questão então de você ter o controle do que você quer puxar. Você tem que entender como que é o fluxo de renderização do navegador, qual que é o caminho crítico de renderização do navegador para fazer o push. Então fica meio complicadinho de você configurar esse push. Mas então dá para você fazer o server push, só que dá esse trabalhinho. E além de tudo isso, desse trabalho de configurar, tem a questão ainda de que o server push pode ser simplesmente rejeitado pelo navegador. Eu fazendo os meus testes tive essa experiência de que o navegador estava rejeitando o push. Então no final, obrigado, do outro lado, isso. No final, estava demorando mais a requisição do que simplesmente com
sem o server push, porque ele estava mandando a requisição, ocupando banda, e depois ele rejeitava e baixava de novo. Então, com o server push ficava mais lento quando ele rejeitava. Obrigado. Daí então, o que eu quero dizer com isso? Que server push não é 100% confiável. Você pode usar para fazer a sua aplicação ficar mais performática, mas não é 100% garantido. Beleza? Vou esperar os slides carregarem aqui de novo, acho que ele vai botar rapidinho. Era mais rápido para botar isso daqui, né? Acho que aqui na frente demora o dobro do tempo do que demora normalmente. Aí, apareceu o cursor. Agora não é mais culpa do palestrante, é culpa da ASUS. E do Ubuntu. Vamos lá, vamos lá. Problemas técnicos, todo mundo sabe, em TI, sabe esse tipo de coisa acontece. A gente evita, né? A gente confia na bateria, culpa da ASUS, resumindo, culpa da ASUS. A ASUS não é patrocinadora do evento não, né? Até onde eu sei, não. Brincadeira, gente. E quando a máquina resolve travar logo depois do boot, né? Se dependesse de HTTP2... Pois é, né? Deixa eu tentar desconectar aqui, ver se destrava. Sei lá, de repente. Exatamente isso no local. Eu tenho que desligar de novo sem o VGA, senão ele não ligar. Nossa. Meu, o que é isso? Eu subi o errado, tá? Vai dar aqui mesmo. Apareceu já. Só tem que jogar na outra tela. Opa! Fecha parênteses. Então, continuando. Desculpa aí, pessoal. A gente viu, então, que a gente tem essas características do AMD, do CommonJS. O AMD, então, tem um paralelismo natural, mas a sintaxe é meio feia. O CommonJS tem um paralelismo zero com a sintaxe natural, o ECMAScript 6 também. E essa questão do paralelismo zero vai meio que para o saco quando a gente está falando do server push, né? Com o server push a gente resolve esse problema porque o negócio é até síncrono, mas é rápido. Então, continuando. Tem essa questão ainda de precisar de lib, né? O ECMAScript 6 não precisa de lib que nem o AMD, o CommonJS, que você precisa lá do require, do AceJS. É simplesmente você escrever e pronto. Então, por isso que o pessoal, a gente tem que apostar nesse ECMAScript 6 e por isso que a gente tem que apostar no HTTP2. Esses caras são o nosso futuro.
são nosso futuro porque a gente vai conseguir uma performance bem mais bacana com eles e porque a sintaxe vai ser bem bacana para a gente trabalhar também. Agora, se eles são o futuro eu estou falando ano que vem, no final do ano que vem isso daqui já vai ser usável para a gente numa boa, eu espero. O HTTP2 já está funcionando aí no Firefox Nightly, no Chrome Nightly. O ECMAScript 6, a parte de módulos ainda não está legal, mas o resto já está quase tudo implementado. Mas, então, a pergunta é, o que eu faço hoje? O que eu posso sair daqui do evento e já fazer? E a resposta é algumas coisas aí que a gente vai poder fazer. A primeira é que a gente tem que parar para pensar, bom, eu tenho esses dois caras aí na mão. Dá uma tristezinha, né, depois de ver lá o ECMAScript 6 lá, bonitinho e tal, mas o legal é que a gente já consegue usar o ECMAScript 6 hoje. O pessoal do Loop Infinito, o blog aí Loop Infinito, escreveu um post bem bacana mostrando a ideia, tá aí o link, depois eu vou colocar os slides online para vocês também poderem olhar. A ideia é que dá para a gente escrever ECMAScript 6 hoje, mesmo sem o suporte dos navegadores, porque tem ferramentas que traduzem ele para a gente. Tem esse tal desses transpilers. Você pode escrever o ECMAScript 6, ele traduz lá, ele compila para o ECMAScript 5, que já funciona em todos os navegadores. Já funciona até no IE8, se você quiser. Então você consegue escrever ECMAScript 6, meio que compila ele e roda em qualquer navegador. E isso vale para diversas funcionalidades do ECMAScript 6, e em particular para os módulos. Aí o Transpiler é um programinha, tem algumas implementações dele aí, o Tracer é uma bem famosa, que inclusive é o Google que cuida. Tem o 625, que eu usei para os meus testes aí, que eu achei bem bacana. O S6 Transpiler também é legal. Todos eles dá para a gente automatizar, dá para a gente incluir no nosso build. Mas aí então, o que eu estava falando é que dá para a gente então também fazer essa parte de módulos, aproveitar isso do ECMAScript 6 e compilar para ECMAScript 5, que significa compilar para AMD ou para CommonJS, ou para um outro sistema de módulos aí. Esse cara, então, traduz para a gente. Significa que a gente consegue usar a sintaxe legal lá do ECMAScript 6 e traduzir, por exemplo, para AMD, que inclusive é o que eu recomendo vocês fazerem hoje em dia. Traduz para AMD, porque o AMD tem um desempenho legal com o push e sem o push. Legal? Mesmo se você não tiver lá a possibilidade de usar o HTTP2, você já consegue ter um desempenho bem bacana usando os módulos do AMD. Além disso, o que eu posso fazer? Você pode usar o protocolo Speed. O HTTP2 ele ainda não é oficial, mas o Speed já é suportado até do IE9. Você já consegue usar isso daí já faz tempo em produção. E o Speed tem as mesmas características do HTTP2, quase todas, né? O HTTP2 é uma evoluidinha acima do Speed. Mas o Speed tem a questão dos requests serem baratos, tem o push também, então você consegue aproveitar muito dessas coisas já em produção. Basta você ter lá a sua aplicação com um certificado e um servidor que suporte o Speed. A maior parte dos servidores hoje em dia já suportam, o Apache, Nginx já suporta o Speed numa boa. E se você colocou a sua aplicação lá no App Engine, seguindo aí o que o pessoal palestrou mais cedo, dá para colocar Node, dá para colocar PHP, né? Dá para então colocar esses caras lá no Google App Engine e o Speed já funciona de graça uma vez que você coloca o certificado. O site da Kaelon está lá no App Engine, está com o certificado SSL, então já está usando o Speed. Já está empurrando lá as coisas para você em paralelo, as requisições em paralelo, com um desempenho mais bacana então. E se você não quiser configurar o Server Push, porque o Server Push é um recurso mais complicadinho de configurar, não tem um negócio muito padronizado ainda para configurar ele, você já consegue fazer um Server Push, entre aspas, aí, colocando a tag script na sua página. Isso vale para o script em particular. Quando você coloca a tag script, seu navegador não vai esperar a biblioteca baixar lá, fazer a requisição do módulo, seja o require, seja o CommonJS. Ele já vai baixar antes. Então, vale para você empurrar um pouquinho antes esses recursos e diminuir o tempo de load total da sua página. Script com async, porque o script com sync, sem o atributo async, ele vai bloquear o carregamento da sua página. Com o atributo async, ele vai funcionar igualzinho o server push, não vai ser tão imediato que nem o server push, que já pode vir na primeira requisição, mas assim que seu navegador parcial HTML, ele já vai começar a baixar todos os scripts para você. E, bom, isso daqui na verdade vale só se você estiver usando um AMD, então é mais um motivo para você usar AMD. O CommonJS, lembra que o loader tem que carregar o script por causa da questão de escopo.
O AMD, ele já executa naturalmente dentro do navegador. Então, se você colocar uma tag script com um loader que não reclame de você carregar esse cara direto, nos meus experimentos, eu vou deixar o link aí depois, eu usei um loader que era simplesinho, que você podia colocar a tag script lá, fica muito mais rápido de você fazer, então, com a tag script na página. Só para dar uma ideia aqui, dar uns números. Aqui eu fiz o teste com os protocolos HTTPS e HTTP2, colocando ou não a tag na página. Olhando com mais calma aqui, primeiro, essa coluna aqui dá para perceber que é igual para todo mundo, por causa do funcionamento do AMD, né? Ele carrega assincronamente. Então o seu DOM já está pronto assim que carregou a lib lá, a biblioteca básica para esse cara funcionar. Então o tempo é o mesmo, independente do qual protocolo seja. O que muda é o tempo total, o tempo para sua página estar 100% funcional. Que com HTTPS ou HTTP2 era 6 segundos, 5 segundos aí, sem eu colocar a tag na página. Colocando a tag na página, cai para 3 segundos com o HTTP2. Não é a mesma coisa que você concatenar, mas, de novo, tem aquela vantagem do paralelismo, tem a vantagem do cache. Então, vale bastante a pena, principalmente se você já consegue usar o speed, consegue usar o HTTP2. Beleza? Então, coloca a tag script na página se você puder, e aí você melhora o desempenho do carregamento do seu site. Então, resumindo, o que a gente faz hoje? Escreve seus módulos já usando o ECMAScript C6. Porque é uma ferramentazinha que vai transformar esse código para você no AMD, no CommonJS, se você preferir. E aí depois você só tira essa ferramenta, seu site já está pronto. Seu site já está ECMAScript 6. E aí escolhe a AMD, que a AMD tem essas vantagens do paralelismo. E aí, além de usar o AMD, não concatena, para já ter essa vantagem do paralelismo, a vantagem do cache. Usa Speed, que já dá para usar em produção. E coloca a tag script async lá, para já acelerar o carregamento do seu script na página. Com isso, então, a gente vai ter então um JavaScript performático, usando tudo que o HTTP2 já tem pra gente, usando um código bem modularizado, que o AMD dá uma modularização bacana pra gente, e o async do HTTP2 para melhorar o desempenho da página. Beleza? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Não sei quanto tempo a gente ainda tem. 5, 10 minutos? Então, eu vou deixar esse tempo para perguntas, vou encerrar aqui. Então, obrigado.